Conclui-se do texto que, devido à abundância de recursos nas sociedades tribais, os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais. Vamos entender. A gente sempre fala o seguinte, que a interpretação de texto, na realidade, é um trabalho de analogia, né? Então, a gente tem que entender o comando da questão. Qual foi a interpretação dada aqui nessa questão? Tá? Vamos primeiro entender isso e depois a gente vai dialogar com o texto, vai observar no texto, tá legal? Olha só, então, o que se afirma como conclusão do texto. Olha lá. Conclui-se, então, do texto que, devido à abundância de recursos, por causa da abundância de recursos, nas sociedades tribais, os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais. Ô Terror, eu entendi, nós lemos aqui o texto, né? Ô Terror, eu realmente entendi que nas sociedades tribais, eles não separam muito a prática laboral da atividade social. Para eles se divertem trabalhando. É basicamente isso. Diversão e trabalho para eles é a mesma coisa. Tá? Seria mais ou menos isso. Realmente, a gente percebeu isso no texto? A gente percebeu isso no texto, sim. Mas qual foi o motivo colocado aqui? Por que isso acontece? Por que nas sociedades tribais os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais? Que é uma verdade. Mas por que isso acontece? Segundo a interpretação dada aqui nessa afirmação, que isso acontece por conta da abundância de recursos. Já que tem muitos recursos, né, o ser humano... nesse caso, o ser humano, na sociedade industrializada, se fala o quê? Qual é a relação na sociedade industrializada? Olha, a gente vê o trabalho como meio de riqueza, né? É meio de sustento. Então, essa é a ideia que o autor deu pra gente, né? A gente vê o trabalho como meio de riqueza, né? Então, a gente procura fazer o quê? A gente trabalha para a gente ter recurso e a gente se divertir, vamos colocar assim. Então, há uma diferença, uma disparidade entre o trabalho e relação social, entre lazer e tal. Concorda comigo? E o trabalho é uma fonte de busca de riqueza para isso, para que a gente possa desempenhar aqui e tal, socialmente e tudo mais. Beleza. Na sociedade tribal, ele diz o que pra gente? Olha, na sociedade tribal, as pessoas, né? Elas se divertem com o seu trabalho. O que elas fazem, essa atividade laboral dela, já também acontece como uma riqueza social também. Beleza? Então, nesse caso, ele fala sobre abundância de recursos. Bom, vamos observar em que parte o texto fala dessa abundância de recursos, tá legal? Então, a primeira coisa, ele fala a respeito da atividade laboral, nossa sociedade industrializada, né? Aí ele fala, se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano, né? As riquezas que a gente produz através do trabalho, os processos de produção dos objetos que nos cercam, movimentam relações diversas. Então, até mesmo o nosso lazer é resultado do trabalho de alguém. Você vai ao shopping, alguém construiu o shopping, alguém está vendendo coisa no shopping. Então, há uma relação de mercado, de trabalho ali, beleza? Isso movimenta a nossa sociedade. E aí ele continua. Mas, de acordo com o cientista social norte-americano Marshall Salins, nas sociedades tribais, o trabalho geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas sociedades industrializadas. Ele simplesmente coloca isso, olha, o trabalho geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas sociedades industrializadas. Ok, e ele vai ampliar agora. Naquelas sociedades, né, as sociedades tribais, o trabalho está integrado a outras dimensões da sociabilidade. Então veja só, ele coloca para a gente uma ampliação, uma explicação. Por que é diferente do que nós fazemos? É diferente daquilo que nós fazemos na sociedade industrializada porque eles integram isso. Diversão e trabalho é a mesma coisa. Então, festas, ritos, artes, mitos, tudo, não representando assim um mundo à parte. Então eles conseguem conciliar trabalho com diversão, com arte, com rito e assim por diante, ok? Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo. E praticamente todos trabalham. Salins propôs que tais sociedades fossem conhecidas como sociedades de abundância ou sociedades do lazer. Por que isso? Qual o motivo dele dar essa nomenclatura de sociedade de abundância ou sociedade do lazer? Pelo fato de que nelas
a satisfação das necessidades básicas, sociais e materiais se dá plenamente. É por isso o resultado é a abundância. O fato, então olha só, foi colocado nessa questão, né, a interpretação dada, foi qual? Foi de que, porque há abundância, então não há necessidade de haver diferença entre prática laboral e atividade social. Por que a abundância? O texto, o autor fala, olha, Salins já propõe o seguinte, a nomenclatura é diferente. Então, nesse caso, qual é a nomenclatura que ele coloca para a gente aqui? É uma sociedade de abundância. Por quê? Ou sociedade do lazer? Porque o resultado é a abundância. O resultado é o lazer. Há uma satisfação plena. Por isso ele fala sobre abundância. Isso é resultado. O resultado de conciliar trabalho e social, né, e o social, atividade laboral e atividade social, esse resultado gera uma sociedade plena. Por isso ele fala da sociedade de abundância ou sociedade de lazer. Por que isso? Porque há uma plenitude nisso. Não é simplesmente trabalhar para gerar uma riqueza para que depois seja feliz praticando o que ela quiser praticar. Mas ela integra trabalho e felicidade, trabalho e lazer. Concorda comigo? Então, o fato de dizer então que há abundância é a abundância por haver uma plenitude. Isso é resultado, isso não é causa. Por isso, esta parte aqui, ó, isso daqui, por colocar sendo uma causa, está errado. Tá legal? O fato é, por elas terem conciliado, né, sociedades tribais, por elas conciliarem trabalho e lazer, digamos assim, né, isso gera uma abundância. É basicamente isso. E não é a abundância de recursos, é a plenitude social. É isso que o texto quis dizer. Por isso, por conta dessa expressão aqui, a gente percebe o erro. Tudo bem?